Bom dia, vamos então fazer aqui um hands-on de refactoring, tá? Esse hands-on ele é baseado no exemplo que tem no livro de refactoring do Martin Fowler. Vai acabar que aqui no finalzinho, principalmente, a gente vai acabar indo para um caminho um pouquinho diferente do que ele foi, tá? Até uma curiosidade, eu já fiz várias vezes esse hands-on aqui com alunos, né? E às vezes nem sempre a gente acaba na mesma solução. Tá? Para mostrar que não existe só uma solução correta, né? Então vamos ver aqui o código, né? Certo? A gente tem aqui o locadora, né? Onde a gente tem aqui essa classe movie que representa um filme, né? A gente pode ver aqui que ele tem uma propriedade chamada title, que é o nome do filme, e esse price code que é inteiro, que ele pode ser do tipo regular, pode ser do tipo new release ou pode ser do tipo children's, tá? Depois a gente tem essa classe rental. A gente pode ver que a classe move ela não tem nenhuma lógica, né? É só mesmo os gets e sets. A classe rental seria aí representação de uma locação, que ela tem aqui qual foi o filme e a quantidade de dias que ele foi alugado, tá? E por fim a gente tem aqui a classe Customer, que ela tem o nome do cliente e tem aqui um vetor com a quantidade de locações que esse cliente fez, certo? Então a gente tem aqui esse método statement, que a gente pode ver aqui que ele é meio grandinho, né? A gente vai começar a nossa refatoração justamente por ele. O que esse método faz? Ele meio que retorna uma string contendo as informações do usuário. Então vamos pegar aqui rapidamente, ó. Ele coloca aqui o nome do usuário, certo? Ele aqui, ó. Aqui ele vai colocar o título do filme e o valor que foi a locação. E no final ele vai colocar o valor total e esse frequent enter point, que seriam alguns pontos de frequência do usuário, né? Então o que a gente pode usar aqui como contexto? Imagina, por exemplo, que o chefe, né, de quem desenvolve esse sistema tenha pedido o seguinte: olha, eu preciso que esse statement ele possa ser impresso em HTML, né? E aí ele pergunta: é quase a mesma coisa, eu consigo reusar bastante código, não consigo? Aí a resposta é não, porque o único jeito de reutilizar do jeito que está aqui é com Ctrl C e duplicando o código, certo? Então é isso que vai motivar o nosso refactoring. Felizmente, apesar do código estar meio bagunçado, a gente tem aqui alguns testes de unidade. Ó, ixi, o Mac aqui deu uma estragada aqui no negócio, mas tudo bem. Eu vou rodar aqui para mostrar que eles estão funcionando, certo? Então, ó, tá tudo verdinho aqui, ó. Certo? Então, aqui ele mostra um pouco as regras do negócio, né? Então ele fala assim: olha, eu tenho aqui o filme Indiana Jones, ele é do tipo regular, que no Brasil seria o que o pessoal chama de catálogo, né? Certo? Alugou por um dia, deve 2. Né? Alugou por 3 dias, deve 3,5, né? Ou seja, até 2 dias custa 2, a cada dia adicional 1,5 a mais, né? Independente do tempo, ele ganha um ponto de frequência, tá? A gente tem aqui o Procurando Nemo no infantil. Um dia paga 1,5, 5 dias paga 4,5. Então o infantil é 1,5 para 3 dias e depois mais 1,5 para cada dia adicional. Também não tem diferença em termos de ponto de frequência. Temos aqui o Homem-Aranha 2, né? Vamos fingir que eu preparei essa aula recentemente e é o novo Homem-Aranha, né? Mas na verdade já era o antigo. Hein? Vai ter outra coisa que vai me entregar aqui. Aqui, ó, Troia, New Release, olha só. Dá pra ver a idade da aula, né? Entregou. Então o New Release, um dia custa 3 e 3 dias custa 9. Né? Então é 3 por dia, tá? E aqui um dia só vale um ponto de frequência, acima de 2 dias
ele passa a ganhar 2 pontos de frequência com o new release. E aí aqui a gente tem um teste aqui que verifica várias locações, certo? E o vento levou, é um novo filme, certo? Então, vamos começar então refatorando, né? A gente tem uns testes aqui que a gente sempre pode vir aqui rodar para garantir que isso aqui vai continuar funcionando, certo? Então vamos refatorar aqui isso daqui. Bom, a primeira coisa que me incomoda aqui nesse método grande aqui, certo? É que ele está calculando o valor do filme, né? O valor da locação dentro desse método, tá? Que era um método que era só para estar imprimindo as informações. Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar isso daqui, ó, que é onde ele faz esse cálculo, e eu vou extrair esse método, né? Então eu vou vir em refactoring, extract method, tá? Então eu vou usar ali, como ele usa esse amount, né? Eu vou manter a nomenclatura e vou dar um get amount, certo? Então vou dar OK, certo? Então ele extraiu aqui, eu posso rodar o teste e ver se continua funcionando. A princípio está tudo certo. Não é porque o Eclipse fez que quer dizer que vai dar sempre certo, certo? Muitas vezes ele erra. Tá, mas vamos ver o que ele fez aqui. Olha, eu tenho essa variável thisAmount, certo? Que é uma variável que ele começa com um zero e aqui ele calcula. E eu estou passando esse zero como parâmetro. Não faz muito sentido isso, né? Na verdade, isso aqui era para ser uma variável local. Então eu vou pegar isso daqui, ó. Vou passar para cá, certo? E vou eliminar esse parâmetro. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui é declarar essa variável aqui somente como retorno. Note que nem sempre... E tirar ela aqui do parâmetro, né? Então, observe que nem sempre o Eclipse ele vai extrair o método exatamente da forma que a gente quer. Certo? Então, eu tenho ali o getAmount, vou rodar aqui, ó. Continuou funcionando. Perfeito. Certo? Uma outra coisa que eu posso aqui tentar melhorar, né, que dá para extrair também, é esse Frequent Enter Points, né, que ele calcula aqui, ó. Ele soma 1, né, e aqui ele verifica, né, se for um new release, se for maior que 1, ele vai somar 1. Certo? Então eu também vou extrair esse método aqui. Certo? Então refactor extract method, eu vou botar get frequent enter points. Então ele está fazendo aqui, ó, frequent enter points é igual a frequent enter points, each, né? E aqui, ó, ele está somando mais, né? E está adicionando aqui o bônus para mais de um dia aqui no new release. Vamos ver se está funcionando. Está, só que esse código não está muito bonito, né? Ele não tem uma variável para o total, certo? Ele só tem uma variável para ele não tem uma variável para os pontos de cada locação, ele só tem a variável para o total. E aí por isso que ele passa isso aqui como parâmetro e ele soma e retorna. Soma e retorna. O ideal seria que esse método aqui, ó, ele retornasse o de uma locação só. Certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui, ó, int frequent enter points igual a 1, certo? E vou eliminar esse parâmetro aqui, ó. Certo? Então agora ele calcula e não soma. Bom, como aqui ele precisa que eu some,
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o de 1 e vou dar um mais igual aqui. Correto? Então eu salvo aqui e rodo. Ok? Bom, esse método statement aqui já melhorou bastante, né? Então, ó, add frequent enter points. Eu acho que isso está bastante claro pelo que está embaixo. Então, eu vou apagar esse comentário, né? Determina os amounts para cada linha também. Acho que isso aqui eu posso retirar, certo? Então, já melhorou um pouquinho ali o meu método. Bom, vamos olhar esses dois métodos aqui, né? Será que a classe Customer ela deveria ter um método para calcular os pontos de frequência de uma locação? Ou deveria a responsabilidade é do usuário dizer quanto que é cada locação? Tem alguma coisa errado, né? Então acho que esses métodos aqui eles estão na classe errada, certo? Ele tá, ó, se a gente observar aqui, ó, ele vem aqui, it, quem que é o it, né? É o rental, né? Você fala, ei, esse cara tá com inveja do rental, ele queria ser o rental, né? Então temos aqui um caso clássico de inveja de funcionalidade, né? Uma classe chamando a outra muitas vezes, né? E a gente pode observar, ó, get amount e rental, né? O mais correto, né? O mais intuitivo seria rental.getAmount. Então vamos mover esse método, né? Então vamos usar aqui também o Eclipse para nos ajudar. Vamos dar aqui um move, né? Com o getAmount. Vou dar OK. Certo? Ele está reclamando porque esse método é privado e se eu for mover, eu vou precisar usar ele de outra classe. Eu vou mandar ele continuar aqui, certo? Ele te removeu daqui o método, né? E lá na classe rental ele colocou na visibilidade default. Eu vou declarar ele como público, certo? Vamos voltar aqui vamos rodar aqui primeiro o teste, né? Para ver se está tudo certo. A princípio, sim. Certo? E aqui vamos fazer a mesma coisa, né? Então vou vir aqui, refactor, move, certo? Estou movendo aqui, mesma reclamação, certo? Então tirei esses dois métodos aqui da minha classe customer, que agora só ficou com o statement, né? Então vamos agora para a nossa classe rental, que agora está com o getAmount e o getFrequentEnterPoints. Certo? Então, ó, só para ver aqui como ficou, né? Na classe Customer, se a gente pegar agora aqui, ó, ele no thisAmount ele tá it.getAmount, certo? E o FrequentEnterPoints ele também tá it.getFrequentEnterPoints, certo? Eu posso inclusive olhar e falar assim, olha, esse thisAmount ele é usado basicamente aqui e aqui. Certo? Eu posso falar assim, olha, essa variável aqui, para mim, ela tá meio sobrando aí nessa história. Tá? Eu quero embutir ela, né? Eu quero que ao invés da variável ele use a chamada do método. Eu posso vir aqui e dar um refactor, cadê? Inline. Ele falou assim, olha, eu vou trocar as ocorrências, né? Eu vou dar um preview aqui para a gente ver como vai ficar, né? Deixa eu dar uma ampliada nisso aqui para a gente poder ter uma melhor visualização aqui do código, né? Então, ó, ele vai substituir esse thisAmount por um it getAmount. E essa variável thisAmount ela vai sumir. Certo? Então, eu vou dar um OK aqui, ó. Certo. Vou mandar esse comentário embora aqui também, que eu acho que também já está pequeno o suficiente para não precisar do comentário. Bom, está ficando mais legível o nosso método. Vamos abandonar ele um pouco e vamos lá para a nossa classe rental.
certo? Bom, na minha concepção, esse getAmount ele depende muito mais do move, certo? Ele depende aqui desse move, muito mais do que ele depende do rental. Alguém pode falar assim, bom, mas você depende do rental por causa dos dias, certo? Sim, mas eu posso, por exemplo, chegar para o move e falar assim, olha, quanto que custa a locação desse filme por tantos dias, tá? Então, seria o mesmo método getAmount, só que ele teria uma ideia, ele teria um conceito diferente dentro do meu sistema. Enquanto o rental, o getAmount, ele retorna a quantidade daquela locação, o getAmount do filme, ele vai retornar o preço para uma quantidade de dias que eu passar como parâmetro. Certo? Então vamos fazer isso aqui. Né? Então eu vou vir aqui no getAmount de novo, né? Vou dar o move, então refactor move, e a gente torce para o Eclipse ser esperto o suficiente para identificar. Olha só, ele sabe que eu quero mover isso para a classe move, muito bom, certo? Então eu dou OK aqui. Ah, não, vou voltar back e eu vou marcar o seguinte, ó, eu quero que ele mantenha o método original, delegando para esse método que eu estou extraindo. Por quê? Porque eu quero manter o getAmount do rental, porque esse não vai receber parâmetro nenhum. Certo? Então vamos lá. Vou dar o OK aqui. Certo? Agora ele passou. Então ele ficou o getAmount aqui, né? Só que ele chama lá no move, ele delega para o move. Só que ele está passando this, não era isso que eu queria. Tá, vamos ver como é que ele fez isso aqui. Olha só, ele está chamando rental, getMove, getPriceCode. Não é isso que eu quero. Eu quero que, como eu já estou na classe move, eu vou dar direto um getPriceCode. Certo? E outra coisa, ó, se eu pegar o rental aqui, agora ó, eu posso ver que todas as ocorrências que estão em cinza aqui, ó, é simplesmente para pegar o número de dias. Né? Então, eu posso substituir esse cara aqui por um inteiro, que eu vou chamar de days, certo? E eu vou pegar e vou substituir tudo aqui, ó. Note que o Eclipse ele é esperto, mas nem tanto, certo? Muitas vezes a refatoração, muita gente acha que refatoração é simplesmente essas funcionalidades do Eclipse. Não, a gente pode usar elas para ajudar, mas a refatoração ir melhorando, é um processo, né? Então, por mais que algumas coisas possam ser automatizadas, sempre a gente vai ter que manualmente ir fazendo esse trabalho, né? Se eu salvar aqui, ele vai reclamar aqui que no rental ficou errado, né? Então aqui eu tenho que passar para ele não o this mais o get days rented, certo? Então vou salvar, vou rodar, muito bem. Certo? Get frequent enter points. Certo? Então vamos vir aqui. Vamos fazer o mesmo processo, pelo mesmo motivo. Certo? Vamos vir aqui no refactor e vamos dar um move. O Eclipse novamente identificou corretamente aqui. Certo? Vamos dar o OK. Certo? E ele novamente errou. Então vamos fazer o mesmo ajuste que a gente fez aqui. Certo? Vamos lá nesse método aqui. Né? Vamos substituir o rental por days. Né? Então aqui vamos colocar days. E aqui vai ser simplesmente o getPriceCode. Certo? Posso até passar isso aqui para cima agora, ó. Certo? Tranquilo? Então, preciso fazer agora uma confissão para vocês. Eu não gosto de switches. Certo? Eu não gosto de switches. Toda vez que eu vejo um switch, principalmente que é o tipo de alguma coisa, eu penso assim, olha,
tem uma herança que deveria ter aí, tem algumas subclasses que deveriam existir e isso daí está enrustido aí, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro, né, meu objetivo no final desse refactoring, que vai ser um refactoring grande com vários passos, tá? Eu rodei o teste? Não. Só pra... Se rodei, também roda de novo, que é sempre bom ver a barrinha verde. Certo? Então, eu vou começar um refactoring para tentar extrair tipos de filme como subclasses, tá? E ter esse cálculo dentro de cada um deles, tanto do amount quanto do frequent enter points. Certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser simplesmente criar subclasses, tá? Então a princípio essas subclasses elas não vão ter nada, não vão sobrescrever nenhuma funcionalidade, tá? Então eu vou vir aqui, né? Nova classe, tá? Vamos colocar regular aqui, certo? A superclasse vai ser o movie. E vou dar finish. Certo? Ele está reclamando aqui do construtor. Certo? Bom, ele recebe aqui o price code, só que o price code do regular vai ser sempre o regular, né? Então, eu vou colocar aqui o regular. Vamos fazer isso aqui para os outros, né? Então vamos criar aqui a classe Children's. Ó, já vou marcar aqui para ele pegar os construtores da superclasse. Opa, só que eu não configurei qual que era. É o move. Então, ó, da mesma forma, o price code de children sempre vai ser children's, né? Então, vou colocar aqui de uma forma fixa. E vou, por fim, criar aqui a classe. Qual que está faltando é o new release. New release, né? Coloco novamente o move aqui. Finish. Certo? E da mesma forma eu vou trocar aqui, porque o new release, o price code dele sempre vai ser o new release. E então não preciso desse parâmetro para cá. Certo? Bom, agora vem a parte um pouquinho complicada, que é o seguinte. Eu tenho aqui um construtor de move, né? Como a gente viu lá na aula de criação de objetos, certo? Um construtor, ele sempre, quem não viu a aula ainda, está disponível aí no canal, fica a sugestão de assistir, certo? Um construtor, ele sempre vai retornar uma instância daquela classe. Ele não pode, por exemplo, retornar uma instância da subclasse, certo? Então o que eu vou fazer aqui é criar um Static Factory Method, certo? Que é um método fábrica para o move, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, a princípio, public move static, né? Move, certo? Create. E aí vai passar esses caras aqui como parâmetro. Ok? Então, a princípio, eu vou fazer o seguinte, ó, retorne o new move. Então, passa ali os mesmos parâmetros. E vou fazer o seguinte, ó.
olha aqui o pulo do gato. Eu não quero que ninguém mais utilize aqui o construtor move. Eu quero que eles utilizem o método create. Certo? O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui e vou tornar o construtor como privado. Certo? Eu vou salvar aqui, ó. Note que vai dar... Não, privado eu não posso, tem que ser protected, senão eu não consigo usar ele na subclasse. Então eu salvo aqui, ó. Vai dar o erro no test customer, que usa aquele construtor. Certo? Se eu tivesse uma aplicação que usasse essa classe move em alguns pontos, esse pau não ia dar só no teste, ele ia dar em todas as classes que utilizam. Certo? Então eu teria que, nesse caso, estar arrumando todas elas. Né? Então, ao invés do new move, eu vou ter que usar o move.create. Certo? Ok, não foi tão traumático assim essa mudança. Certo? Vou rodar aqui só para ver se... Ok, meu teste continuou rodando. E agora eu tenho um ponto aqui em que eu consigo fazer... eu consigo criar subclasses ao invés da classe move. Certo? Note que muitas vezes eu tenho que dar algumas voltas para conseguir que meu teste continue rodando entre as etapas da minha refatoração. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou pegar emprestado esse switch aqui, certo? Só que ele vai pegar esse price code aqui e ele vai retornar cada um dependendo do caso aqui. Então, se for regular, ele vai retornar um new regular, certo? Passando aqui o title. Opa! Se for um children's, ele vai retornar um new children's, passando ali o title. E eu acho que eu apaguei um aqui sem querer. Mas vamos botar o último case aqui. Qual que é o outro? É o new release. Ele vai retornar um new release. Certo? Bom, e se não for nenhum desses, ele vai jogar uma exceção, né? New runtime exception. Vamos colocar aqui uma mensagem, né? This price code does not exist. Certo? O que ele está reclamando aqui? Ah, faltou o return aqui, né? Por que ele está reclamando? Ah, é. Eita, esqueci toda. Ok, agora muito bom. Então, bom, vou rodar o teste aqui para ver se está funcionando. Ok. O que eu fiz aqui agora? Agora ele está utilizando as subclasses no lugar da superclasse. Tá? O que eu posso fazer para garantir que ninguém mais está instanciando o move diretamente, que está sempre usando uma de suas subclasses? Eu posso vir e declarar a classe como abstrata. Certo? Muito bem. Então, bom, vou rodar aqui. Tá passando.
né? O que eu preciso fazer agora é mover essa funcionalidade para cada uma das classes, certo? Então vamos começar aqui, por exemplo, com o New Release, certo? Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte: refactor, source, override implement methods, e aí vou escolher o get amount e o get frequent enter points, certo? Então eu vou copiar aqui, ó, do move. Cadê o move? Deixa eu fechar aqui o customer para que o move apareça. Então eu vou copiar aqui a lógica do new release, né, que na verdade é só isso aqui. Certo? E o frequent enter points, ele é o único que é diferente dos outros, né? Certo? Aqui eu não preciso mais fazer o if aqui, né? Eu não preciso verificar se ele é new release, porque todos ali vão ser new release, certo? Então, se o dia for maior do que 1, certo? Ele vai retornar mais 1, certo? Então, eu fazendo isso, ele vai passar a utilizar essa implementação no lugar da outra, certo? Então, eu posso vir aqui, rodar, ok. A partir daqui, eu posso vir aqui e tirar o case do new release. E aqui, como o new release é o único que é diferente, eu posso também deixar aqui uma implementação default com aqui return 1. Certo? Então roda aqui, muito bom. Uma coisinha me incomodou. Que código feio isso aqui. Vamos lá, return 2 e aqui return 1. Um pouquinho mais claro, né? Ok? Será que eu não quebrei nada? Não quebrei nada. Muito bom. Bom, vamos fazer a mesma coisa para os outros, né? Só que aqui eu não vou precisar pegar o frequent enter point, só o get amount. Então o regular aqui source, override implement methods. Vou marcar aqui só o get amount, ok, né? Vou lá na classe move pegar a implementação do regular. Vamos colocar aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, ele retorna 2, return 2, né? Se não, ele retorna return 2 mais isso daqui. Certo? Então eu salvo aqui. Bom, vamos rodar. Se funcionou, eu posso já ir lá e detonar aqui o regular daqui do meu switch. Certo? Bom, se eu posso detonar ele, um switch com uma cláusula só não faz sentido, né? Então, podemos detonar o switch inteiro. Já vou deixar esse conteúdo aqui no Ctrl C para fazer a mesma coisa com o Children's. Certo? Então vou vir aqui, Source, Override Implement Methods, Get Amount, ok. Certo? Vamos colar isso aqui. Certo? Vamos fazer aquele mesmo
sistema, né? Então 1.5 aqui, senão ele dá um return 1.5 mais isso daqui. Eliminando ali as variáveis, certo? Então salva aqui. Vamos ver se funcionou. Roda aqui, ok. Posso vir aqui no move e falar, olha, esse getAmount aqui, pá, ele é um método abstrato. Ou seja, vai ser implementado pelas subclasses, certo? Então, rodo aqui, muito bom. Então, essa é a refatoração substituir condicional por polimorfismo, né? Então, ele vai estar criando aqui as subclasses no lugar da classe, né? E vai estar usando o polimorfismo para determinar qual que é a implementação baseado no tipo. Ao invés de eu fazer um if lá do tipo, ele vai estar usando a subclasse. Bom, isso nos traz a uma questão interessante que é, eu não preciso mais do price code para nada, certo? O que significa que eu posso deletar este código aqui. Essa é a parte muito feliz. Certo? Deletar código é realmente um prazer indescritível, né? Você fala, eu não preciso mais desse pedaço de código, por causa disso eu vou detoná-lo, certo? Olha só, que maravilha. Vou salvar, vou rodar novamente, olha só, funcionou. Imagina, deletar o código sem botar mais nada mais, certo? Bom, eu também não preciso mais do price code, ó, tá vendo que eu não estou usando mais ele aqui no construtor. Eu também posso tirar ele do construtor e eu vou ter um erro nas subclasses, onde ele passava aqui como parâmetro fixo, né? Não, era realmente desnecessário. Eu passar esse parâmetro fixo foi simplesmente para manter a implementação anterior, enquanto para permitir que eu fizesse essa refatoração em pequenos passos. Certo? Bom, a pergunta que sempre me fazem nesse ponto é, mas você só mudou o switch de lugar. Você ainda tem um switch para criação, tá? Sim, por quê? Porque eu tenho um código cliente, tá? Que usa o price code para a criação aqui do rental, né? Certo? Ele passa aqui, ó, o price code como parâmetro. E aí, isso é o que complica as refatorações, as dependências externas. Então, como eu tenho alguém que depende externamente disso, né? Então, isso acaba tornando complicado eu fazer essa refatoração, tá? Só para a gente fazer aqui, ó, eu não vou mudar tudo, tá? Porque, tá vendo, ó, eu uso isso aqui bastante, tá? Mas só para ver o que a gente precisaria fazer para eliminar aquele método create de uma vez por todas, né? Seria, por exemplo, eu teria aqui um outro método auxiliar aqui, chamado rentMove, que ao invés de chamar esse move create, ele receberia diretamente um move aqui como parâmetro. Certo? Tranquilo? E aí, ó, vou modificar aqui no primeiro aqui, ó. Ao invés do rentMove move regular 1, eu teria aqui um new regular isso aqui. Certo? Então, nesse caso, eu estaria usando diretamente o construtor da subclasse. Tá? Então, não vou fazer essa mudança agora, vou deixar o método fábrica, para mim já está bom por enquanto, mas só para ilustrar aqui como que seria, né, o passo de eliminar aquilo ali. Dependeria muito mais dos clientes da minha classe do que da minha classe. Na verdade, aquele método é uma forma de meio que de manter a compatibilidade
das minhas classes clientes que não conhecem a minha subclasse. Talvez se eu fosse, por exemplo, estar lendo isso aí de um banco de dados, talvez fosse até interessante ter esse price code para poder estar criando as subclasses de acordo com o price code, tá? Então só aqui um adendo aqui, uma observação, tá? Bom, agora que a gente mexeu aqui, ó, nossa classe move tá bonitinha com as subclasses, né? A nossa classe aqui, ó, rental também, ó, tem os métodos aqui de negócio, né? Certo? Não é mais uma classe anêmica, né? Que só tem informações e tal. Vamos voltar para a nossa classe customer, certo? A origem dos problemas, né? Então, esse método... Quando a gente saiu daqui, eu acho que vocês estavam achando esse método statement bonito. Agora que a gente limpou tudo, vocês olharam de volta para ele e posso que todo mundo deu aquela torcidinha de nariz, né? Tipo, né? Quando a gente saiu daqui, tava meio aceitável. Agora que a gente arrumou o resto, ficou feio de novo. Então, ó, um problema desse método statement é que ele mistura, ele tem várias responsabilidades. Teoricamente, a responsabilidade dele deveria ser apenas criar esse statement, né? Criar essa string, né? Com as informações do usuário. Mas, por exemplo, ele tem a responsabilidade de calcular o total do amount do usuário, né? O total dos frequent enter points, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser eliminar vai separar essas responsabilidades. Nesse caso, tá tudo tão misturado que não dá simplesmente para eu chegar e dar um extract method, né? Então, nesse caso, vai ter que ser na unha aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, public, o amount ele é double, né? Então, double get total amount, certo? Vou pegar emprestado aqui esse pedacinho aqui, certo? Vou tirar a parte que não interessa, que é isto. Aqui eu quero só o cálculo do total amount e eu vou dar aqui um return total amount. Certo? Então, eu fiz isso, né? A princípio não mudei nada no método original, eu posso vir aqui e eliminar, né, essa parte aqui relativa a isso, certo? E aqui dá um get total amount. Ok? Não, vamos rodar o teste para ver se está tudo funcionando. A princípio não quebrei nada. E vamos fazer a mesma coisa para os frequent enter points. Certo? Então vamos lá. Public é inteiro, né? Get total frequent enter points. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar aqui e vou eliminar o que não interessa. Return frequent enter points. Então aqui também não fiz alteração ainda, eu posso eliminar isso, posso eliminar isto e aqui usar substituir aqui a chamada da variável por um get total frequent enter points. Vamos ver se continuou funcionando. Ok. Bom, acho que esse cara aqui está pequenininho o suficiente para eu tirar esse coisa aqui. Note que agora o statement ele está lidando somente com
a lógica aqui, né, do statement em si. E eu tenho métodos aqui que inclusive eu poderia reutilizar no caso de, por exemplo, ter que, por exemplo, gerar o HTML statement, no caso, que é o que o chefe aqui pediu. Certo? Bom, agora aqueles puristas de desempenho, né? Eles podem chegar para mim e falar o seguinte: olha, mas você tinha um loop só, você só tinha um while, e agora você tem 3. Certo? Bom, a resposta para isso é o seguinte: primeiro, o seu código não tem que ter o melhor desempenho do mundo, ele tem que atender os requisitos de desempenho. Tá? Eu sempre sou a favor, se você está dentro dos requisitos de desempenho, que você tenha o código mais limpo que você conseguir. Certo? E aí desempenho é aquela coisa, a gente mede e quando começa a não atender, a gente faz alguma coisa. Certo? Inclusive, as próprias pessoas que trabalham com otimização de desempenho afirmam que uma das piores práticas para otimização de desempenho é você tentar fazer essa otimização de forma precoce. Né? Muitas vezes você querendo otimizar demais o código, às vezes você faz com que o compilador deixe de detectar certas situações, deixe de fazer uma otimização em tempo de compilação, né? E às vezes o seu código, entre aspas, otimizado, ele vai ser mais lento do que o que estava antes. Tá? Então é sempre bom. E é aquela coisa, se a gente realmente precisar otimizar o código, é melhor otimizar um código claro e limpo do que ter que mexer com um código impossível de entender. Tá? Nesse caso, a gente meio que consegue as duas coisas. O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu tenho aqui um método addRental, onde as locações são adicionadas. O que eu vou fazer? Eu vou pré-calcular, à medida que eu vou recebendo as locações, já vou fazendo o cálculo e vou guardar esses caras aqui, ó. Então vou tirar ele daqui e vou colocar para cá. Certo? E vou tirar este cara aqui. E vou colocar ele para cá. Por enquanto eu só estou usando isso como variável. Certo? Eu acho que se eu rodar vai dar problema, porque ele está reutilizando aquelas variáveis. Ou não, funcionou. Tá bom, então. Então tá valendo. Certo? O que eu vou fazer aqui agora é colocar aqui, né, quando eu adiciono um novo rental, que inclusive está com um péssimo nome de parâmetro aqui. Vamos substituir aqui por rental. Certo? Então, quando eu adiciono ele, eu vou vir aqui e vou fazer total amount mais igual rental.getAmount. Certo? Eu vou salvar isso e posso deixar aqui somente o total amount. Então eu salvo isso e rodo. Mesma coisa eu vou fazer aqui para o frequent enter points. Vou pegar ele aqui, vou fazer um mais igual rental.getFrequentEnterPoints, certo? E posso eliminar aqui este cálculo também aqui. Salvo aqui, rodo os testes, tudo funcionando, tá? Inclusive, né, como eu tenho as variáveis aqui, se eu falar assim, não, esse cara aqui ele tá público, mas era para ele, eu queria que ele fosse só para dentro da classe, certo?
Então eu venho aqui e posso dar um refactor inline, certo? Então ele vai substituir aqui no caso a chamada do, e vai eliminar o método e substituir a chamada pela variável que ele retorna. Tá? Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Certo? Bom, então a gente percebe aqui que a gente conseguiu, vamos rodar aqui só para garantir, né? A gente percebe que a gente conseguiu dar uma boa limpada aqui na classe. Certo? Então, espero que essa prática aqui tenha mostrado um pouquinho como às vezes... Primeiro, é trabalhoso? Sim, com certeza é trabalhoso fazer a refatoração, mas é aquela dívida técnica que a gente tem que pagar, tá? Mas também que mostrando que a gente tendo os testes, né, para garantir aqui, né, para ser o nosso apoio, né, tipo naqueles filmes lá de ação, quando o cara vai sair correndo, que o outro vai atirando para, né, para dar o suporte ali ao cara. Então esse aí é o nosso teste, né, que permite que a gente teoricamente faça uma coisa perigosa, mas ele tem ali, tá cuidando das nossas costas, assim, digamos, né? Certo? Então é isso aí, espero que tenha ajudado a todos.